Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel, psicóloga, para mais outro vídeo do meu canal do GTV e Instagram. Hoje falando para vocês sobre o que significa ter valores. Sim, valores realmente. O que está se perdendo com a geração hoje, e não falo a geração hoje não, pessoas na faixa dos 40, dos 30, 40, 50, até 60 anos. Alguns ainda entendem o que é o significado da educação dos pais. Outros simplesmente simplificam, porque a internet tem essa questão de simplificar a vida, de ser muito mais rápido. Esse telefone já não me serve mais, então vou trocar por outro de outra geração. Esse mesmo comportamento está sendo levado aos relacionamentos hoje em dia. Muitos relacionamentos, né, totalmente perdidos. Por quê? Porque não pode ter um defeito, uma coisa que não possa ser corrigida, uma coisa que não possa ser levantada, levada a um ponto. O que pesa? O que vale? Quer dizer que um defeito vale mais do que mil e outras qualidades? Não se põe a xeque um relacionamento de 15, 20, 30, 40 ou 50 anos. Isso sim é falta de maturidade, não tem a ver com, não estava dando mais certo, não tinha tesão, não tinha... Gente, o relacionamento afetivo, ele passa por várias etapas. Bom, quem não conhece o neurocirurgião famoso, né, doutor, até fugiu do meu nome, né, Antônio Carvalho Gomes Pinto. Ele no livro dele fala assim, a química do amor. Nessas transformações, ele fala que o relacionamento ele vai sofrer essas fases. A vinda dos filhos traz uma fase. Após os filhos crescerem, trazem outra fase. Na velhice, existe outras fases. Acaba o tesão, acaba o amor. Isso não existe. Existe sim a falta de colaboração com outro ser humano. Vocês querem que eu fale a verdade? Eu estou sendo convidada por entidades, ONGs, para trabalhar relacionamentos. Por quê? Tanto o Tinder, quanto os relacionamentos pela internet, Facebook, todo mundo acha que é uma rede social de encontros amorosos, mas não é, tá? Não é. Não trazem, porque as pessoas estão querendo satisfações imediatas. Isso não existe. Estão querendo modificar um ser humano do jeito que ele seja, assim, que nem a gente escolher por um menu. Vai no restaurante, olha, eu quero esse sushi, mas não quero gergelim, não quero isso, não quero aquilo. Como se isso, como um ser humano, fosse um protótipo que tem que vir descrito. Por incrível que pareça, existe Facebook, ainda fala assim, olha, se houvesse a tecla, prestem atenção, deletar ou desconhecer, como a gente não queria desapertar, na verdade, apertar, aliás, mas não funciona desse jeito. O ser humano, quando começa um relacionamento, começa com a fase da paixão. Essa fase da paixão vai passando. A gente leva no cérebro, eu já expliquei isso várias vezes, 2 anos e meio a 3 anos, nessa produção de endorfina total. Após isso, a fase realmente, a cegueira vai embora. 2 anos, a gente fica imaginando um relacionamento, se vai dar certo ou não, a partir de 2 anos, tá? Por quê? 2 a 3 anos. Porque a partir dessa fase, o casal já passou a cegueira. Agora começa a vir a realidade, o dia a dia, os defeitos, as virtudes, o porquê por que se envolveram. Cada vez que um casal tem uma crise, não leve isso para a cama. Não leve isso para o quarto. Discuta o dia a dia. Não é fácil. A vida a dois não é fácil. Quem disse que seria? Isso é conto de fada, dado por quê? Por Walt Disney? Sim. Muitos contos de fadas hoje estão sendo refeitos, graças a Deus, porque era a antiga Cinderela, Branca de Neve e assim sucessivamente. Como também os meninos vivem a síndrome de Peter Pan, não crescem nunca. Não percebem que querem ficar nessa, não quero ter responsabilidade, eu quero ficar com uma, eu quero ficar com outra. Isso não me traz felicidade, mas só que nessa, quando às vezes o casal tem 1 ou 2 anos já de relacionamento, já tem filhos. Quando passa de 5 anos, também vem outra crise. Lidando com quem? O verdadeiro eu da pessoa. Existe o eu real e o eu que ele imaginou. Então as frustrações começam a vir à tona. Essas frustrações, é muito fácil para um terapeuta de casal ganhar dinheiro e falar assim, olha, você não se dá bem, melhor cada um vai para o seu canto. Só que isso traz também muito transtorno emocional.
Se você escolheu alguém para dividir sua vida, se você se tem valor nessa sua escolha, porque tem que ter um valor, uma essência, um valor. Essa essência se perdeu? Não se perdeu. O valor se perdeu dentro de você. Você realmente não sabe o que é essência. Porque o ser humano é falho. Você é tão falho quanto o seu parceiro ou sua parceira. Não queira achar por cardápios pessoas favoráveis, porque o relacionamento vai passar outra crise no 7º ano, no 10º ano de relacionamento, no 15º, no 20º e até nas bodas de prata. Por que não? Vai passando por crises, por quê? Porque tem a questão da família, tem a questão dos filhos crescendo, tendo dificuldades. Isso é viver um relacionamento sadio familiar. Não existe família Mariana, como família Doriana, em que todo mundo sorri, que feliz, o dia a dia, bom café da manhã. Isso é mentira. Vamos viver com nossa realidade. Existem dias bons, é verdade. No cada relacionamento existem dias bons. E a gente tem que pensar e fazer um compromisso com o nosso parceiro em que a gente fala quantos foram os dias bons e quantos foram os dias ruins que a gente vivenciou nesse relacionamento. O que realmente importa nessa consciência de valores? O que é valor para você? O que é valor para mim? O que é ético para você? O que é ético para o outro? Eu posso ter um ponto de vista, o outro pode ter outro ponto de vista. Mas isso cabe ao diálogo. Teu parceiro não vai adivinhar o que você sente se você não falar. Você não vai adivinhar o que o seu parceiro sente se ele não falar. Então fica uma briga de surdo, mudos e cegos. Ninguém se entende porque ninguém quer abrir mão do diálogo. Ah, não quero saber de diálogo. Hoje é dia de discutir a relação, não quero saber. Porque as pessoas estão acostumadas a lidar simplesmente só com prazer. E o prazer vai se acabando nesses pequenos detalhes. São pequenos que vão se tornando num copo d'água, gota a gota, gota a gota, até transbordar. Quando transborda, você fala assim, não, a gente não estava dando mais certo. Não. Isso é muito fácil falar, para você não sentir culpa. Então, o que mais torna o ser humano agressivo? A culpa. Então é necessário culpar alguém? Não, é porque ela era assim, é porque a gente não se dava bem, é porque ele é assim. Mas ninguém quer abrir mão de falar assim, vamos tentar ver o que fez a gente ficar juntos e o que deu certo até agora. Porque assim, trocar de parceiro hoje em dia é como somente trocar 6 por meia dúzia. O outro também vai ter um defeito. O outro também você vai ter que tolerar. Porque não existe ser humano perfeito. É claro que a gente não vai tolerar violência psicológica, violência física, maus tratos, né? Tanto homem quanto mulher. Mas enquanto o casal é casal e existe discussão entre casal, isso é normal até certo ponto. Tem gente que sente até na discussão um ênfase até para relacionamento sexual. Isso é real. Eu falo porque eu também sou sexóloga. Então, tenho essa ligação e percebo que muitos casais só resolvem as coisas na cama, porque aí ele se sente melhor. Mas depois, quando passa o período de tesão, quando resolve com o orgasmo, aí volta o problema. O problema tem que ser resolvido com uma conexão chamada diálogo. Diálogo é essencial. Se você não quer conversar, é melhor você se isolar numa ilha deserta, sem nenhum ser humano. Porque você também vai ter que ter diálogo até com a pessoa que vai trabalhar com você. Senão você fica totalmente intolerante perante qualquer pessoa. E isso é grave. Meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Beijão.